Boa noite, pessoal. Vamos continuar a nossa aula sobre trigonometria. E hoje a gente vai fazer 4 atividades relacionadas ao tema, tá bom? Então vamos à primeira atividade. Eu tenho a minha função f de x igual a 4 vezes o seno de x. Bom, aí a gente pode pensar, né? Vamos relembrar o que é o seno de x. Seno de x, a gente já viu nas aulas anteriores, ele era uma medida. O seno de x, ele era uma medida. Então vamos olhar aqui, ó, no nosso círculo trigonométrico. Se a gente observar, tomando que o raio dessa circunferência é 1, então a gente tem raio 1. A gente tem aqui um triângulo retângulo. E a gente definiu que essa medida aqui é o seno de x. E definimos que essa medida embaixo, aqui, é o cosseno de x. Muito bem. Então, a gente está falando que a gente tem aqui na nossa função 4 vezes o seno de x. Ou seja, 4 vezes uma medida. Então, é fácil a gente perceber que vai dar uma medida ainda maior. Quando a gente fala de seno de x, a gente define ele numa circunferência com raio 1. Né? Quando a gente está falando de 4 vezes seno de x, a gente define ele numa circunferência, então, de raio 4. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai atribuir alguns valores para x, certo? Vamos atribuir valores para x. Então, se eu tenho x, e o meu x, ele vale 0. Então, se x vale 0, f de x, ela é 4 vezes o seno de x. Então, se x vale 0, x vale 0, eu tenho que fazer f de 0. Então, f de 0 é igual a 4 vezes o seno de 0. Quanto que é o seno de 0? A gente vai ficar utilizando bastante a nossa circunferência aqui. Vamos lá. Seno de 0, ó. Onde está 0? 0 é aqui, ó. 0 é aqui. Se eu tenho 0 e eu estou falando de seno, seno é o quê? É o eixo do y, ó. Essa reta paralela ao eixo do y. Em 0, para y eu não tenho medida alguma. Eu tenho 0, ó. Em y não tem altura aqui, em 0, certo? Então, o seno de 0 é 0. Então, quer dizer que ó, o seno de 0 é igual a 0. Só que eu tenho aqui 4 vezes o seno de 0. Só que o seno de 0 é 0. Então, eu fico com f de 0 é igual a 4 vezes 0, que é igual a 0. Pronto. Achei o primeiro valor. Então, quando x é 0, f de x também é 0. Para facilitar os cálculos, a gente vai pegar agora o x valendo π sobre 2. Tá? A gente está pegando aqui os graus em radiano. Lembra como a gente faz a conversão de radianos para graus? A gente sabe que na nossa circunferência, olha só, a gente tem a volta completa da circunferência 2π. Só que essa volta completa também representa 360 graus. Então, olha só.
π sobre 2 é aqui, ó. É esse ponto aqui. É 1/4 da circunferência. Só que 1/4 da circunferência, né, que é esse arco aqui, ele representa 90 graus, se eu estiver falando do ângulo. Então, eu consigo relacionar aqui π sobre 2 com 90 graus. Dessa relação, a gente consegue, então, trazer os valores dos ângulos em radianos e em graus, tá? Então, é o x valendo π sobre 2. Só que π sobre 2, gente, é uma medida numérica, né? E eu estou falando de x, e o x ele está no eixo das abscissas. Por isso que a gente vai usar a notação π sobre 2. Vamos lá. F de π sobre 2 é igual a 4 vezes o seno, no lugar do x, é o quê? Π sobre 2. Qual que é o valor do seno de π sobre 2? Olha aqui. Seno de π sobre 2. Se eu definir que essa circunferência tem tamanho 1 de raio, quer dizer que do centro da circunferência até aqui em cima é 1. Para o seno de x, que é relacionado ao eixo y, nesse ponto ele vale 1. Tá? Então, o seno de 90 graus é 1, que é o seno de π sobre 2. Então, quer dizer que o seno de π sobre 2 é igual a 1. Muito bem. Só que a gente tem o quê? Que f de π sobre 2 é igual a 4 vezes o seno de π sobre 2. Aliás, o seno de π sobre 2 a gente encontrou que é 1. Então, é 4 vezes 1. Se considera esse aqui, que é igual a 4. Então, a gente tem aqui 4. Então, quando x vale π sobre 2, f de x vale 4. E agora, para π. Quando x vale π. Quando x vale π, a gente vai ter, então, continuando aqui, ó, que f de π é igual a 4 vezes o seno de π. Quanto que é o seno de π? Π, a gente sabe que é 180 graus. Nesse ponto aqui, ó, se a gente imaginar o plano cartesiano, nesse ponto aqui, para x, eu estou em menos 1. Né? Essa aqui é 0, aqui é menos 1, raio da circunferência é 1. Aqui é menos 1. Só que a gente está falando do seno, e o seno está relacionado ao eixo do y. Nesse ponto, não tem altura alguma, olha. Eu estou em cima do eixo x, não tem altura para y. Ou seja, é 0. Então, seno de π é 0. Seno de π igual a 0. Então, eu tenho que f de π é igual a 4 vezes 0, que é 0. Então, nesse ponto aqui, a gente tem 0. Depois a gente vai ter, vamos continuar aqui, a gente vai ter o ângulo, né? O valor de x, aliás, de 3π sobre 2, tá? 3π sobre 2. Que, para quem não lembra, é 270 graus, tá? Veja bem, em 270 graus, olha, a gente tem 3π sobre 2 aqui, ó, tá? Relacionado. Então, na nossa função, a gente vai ter f de 3π sobre 2, que é igual a 4 vezes o seno de 3π sobre 2. Quanto que é o seno de 3π sobre 2, gente? Seno de 3π sobre 2. Olha, vamos lá relembrar. 3π sobre 2, eu estou nesse ponto aqui. Para y, esse ponto aqui é menos 1, certo? Pois o raio da circunferência aqui é 1. Então, é igual a menos 1. Só que eu tenho 4 vezes menos 1, né? Então, f de 3π sobre 2 é igual a 4 vezes menos 1.
tá? Se a gente lembrar aqui, 4 vezes o oposto de 1, né? Quem é o oposto de 1? É menos 1, tá? Então, é menos 4, que é o oposto de 4, tá? Então, a gente tem aqui menos 4. E para finalizar, a gente tem aqui 2π. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui e acabou. A gente tem 2π. E aí a gente tem, então, vamos fazer aqui nesse espaço, f de 2π. Vai ser 4 vezes o seno de 2π. Tá? Então, f de 2π, quanto que é o seno de 2π? 2π a gente sabe que é 360 graus, tá? 2π. Para x, aliás, para y, esse ponto aqui ele vale 0, gente, ó, não tem altura, tá? Então, é 0, é 4 vezes 0, que é 0. Então, f de 2π é igual a 0. Então, a gente tem aqui 0, tá? Então, agora a gente vai construir o nosso gráfico. Pessoal, olha só, como mágica a gente conseguiu limpar nossa tela aqui. A gente tem aqui a função f de x, 4 vezes o seno de x. A gente encontrou esses valores aqui, quando a gente aplicou esses valores de x, a gente encontrou f de x igual a 0, 1, 0, menos 1 e 0. Tudo bem. Então, a gente vai aqui, olha, o eixo x são os valores aqui, ó, né? Lembra que são medidas, então eu tenho 0. Como a gente sabe, π vale 3,14, e aí vai, né, é uma dízima, a gente não vai ter fim de aproximação. Mas ele é aproximadamente 3,14. Então, eu vou pegar aqui na minha régua, mais ou menos 3,14 aqui, tá? Vai ser π, então 6,28 aqui vai ser 2π. Então, eu tenho aqui que é π, e aqui é 2 vezes π, 2π. E aí, a gente tem entre 0, então aqui entre 0 e π, mais ou menos 1, aqui, a gente vai ter π sobre 2. E entre aqui π e 2π, a gente vai ter 3π sobre 2, tá bom? E aí, a gente tem aqui, ó, né, vamos aumentar a reta y aqui. Então, vamos lá. Quando x é 0, a gente encontrou que a imagem é 0. Então, é esse ponto aqui, ó, o ponto 0, 0, tá? Coordenada 0, 0 no plano cartesiano. Quando x é π sobre 2, a gente encontrou a imagem 1. Então, π sobre 2, imagem 1. Vamos colocar aqui, gente, 1 centímetro aqui, né? Ó. Então, aqui é 1. Já vamos colocar aqui o nosso menos 1. Então, olha só. A gente vai ter aqui, ó, esse ponto aqui, coordenada π sobre 2, 1. Quando x é π, a gente encontrou 0. Ok. Quando x é π, 3π sobre 2, a gente encontrou aqui a nossa coordenada, a nossa ordenada menos 1. Então, a gente vai ter aqui menos 1. Tá? Vamos ligar aqui, ó. E aqui. Então, é esse ponto aqui, tá? E aí, quando o x vale 2π, a gente encontrou que é 0. Então, veja que a gente tem, olha, a gente sabe que a gente não tem só esses ângulos. A gente também não tem só essas medidas, 0, π sobre 2, π, né? A gente tem todo o eixo x aqui, ó, é o domínio dessa função, tá? Então, a gente tem que o domínio é todos os reais, tá? Porque também pode ser a parte negativa aqui de x, tá bom? Então, veja, a gente tem todo o eixo x, todos os reais, como domínio dessa função, né? Então, porque ela é uma função contínua, ela não vai ter falhas. Então, a gente não vai ter esses pontos com esses espaços, a gente vai ter uma curva que se comporta mais ou menos assim.
tá? Só que olha o que acontece. Eu fiz essa curva aqui, gente, e essa curva aqui é da função seno de x, tá? Seno de x. Eu quis fazer seno de x pra gente poder comparar, tá? Ó, essa é a função seno de x. Mas a gente está falando da função 4 seno de x, que é o que a gente quer fazer, tá? Vamos observar o que acontece com a nossa função senoide, tá? Então, olha só. Aqui, o eixo y, a gente vai até o menos 4. E aqui a gente vai até o 4, tá? E aí, o que a gente encontrou lá? Né? A gente encontrou os valores 0, 4, 0, menos 4 e 0, tá? Respectivamente aqui para nossa f de x, tá? Quando f de x é igual a 4 vezes seno de x. Quando x é 0, a gente encontrou o valor 0. Então, esse ponto coincide. Porém, quando x é π sobre 2, a gente encontrou que o valor de f de x é 4, ó, porque é 4 vezes o valor do seno. Se o valor do seno deu 1, o valor de 4 vezes o seno tem que dar 4, porque é 4 vezes ele. Depois a gente tem para π 0, depois aqui menos 4, e depois a gente tem 0 também. Então, veja que o comportamento aqui, ó, da função 4 vezes o seno de x. Olha que legal, gente. Veja que ela está ocupando, ó, o mesmo espaço aqui em x. Porém, ó, ela está indo muito mais no valor de y para cima quanto para baixo aqui. Tá bom? O domínio continua sendo os reais da função 4 seno de x. E a imagem? A imagem não. A imagem não é igual à da função seno. Porque a imagem, gente, são todos os valores que a gente encontra aqui no eixo y. Uma vez que a gente tem um valor para x, a gente encontra uma imagem em y, tá? Veja que a imagem, olha, ela vai de 0. Quando ela chega em 4, ela começa a decrescer novamente e vai até menos 4 e depois cresce de novo. Então, essa imagem, ela sempre vai estar no intervalo entre menos 4 e 4. Fechado. Por quê? Porque menos 4 e 4 também participam como imagem. Tá? A bolinha aqui, a gente colocou bolinha fechada. Lembra a bolinha fechada? É porque esse valor também pertence. Né? Ou seja, π sobre 2 aqui no caso, ó, ele é um valor que entra no domínio. Então, ele tem uma imagem que também participa do valor. E a gente tem a imagem, então, entre menos 4 e 4. Domínio também aos reais, todo o eixo x. E a gente tem qual é o período. Período é o intervalo em que essa função, essa curva, repete novamente esse mesmo comportamento, né? Então, o período é 2π. Porque se a gente continuar aqui no eixo x, ela vai ter o mesmo comportamento. Novamente. Então, a cada 2π, ela vai de 0, vai até 4, abaixa, vai até menos 4 e depois vai para 0 novamente. Tá bom? Então, isso também nos dá alguns intervalos, ó. Essa função, ela é crescente no intervalo, ó. Ela é crescente no intervalo de 0 a π sobre 2. Ela é decrescente, ela vai decrescer no intervalo de π sobre 2 até 3π sobre 2. Depois ela vai ser... Ó, gente, ela vai ser crescente no intervalo de 0 a π sobre 2, decrescente. Vamos fazer aqui.
Ó, ela vai ser crescente nesse intervalo, decrescente nesse intervalo que vai de π sobre 2 até 3π sobre 2. Depois ela é crescente novamente aqui, entre 3π sobre 2 até 2π. Tá? Aqui, no caso, a gente fecha o período. Bom, agora vamos fazer o próximo exercício. Então, gente, continuando. O nosso próximo exercício é a função cosseno de x sobre 2. Então, o que a gente tem de diferente aqui? A gente tem agora x, olha, dentro do argumento, tá? Dentro do argumento. E se a gente lembrar, o que é o argumento, né? O argumento de uma função trigonométrica é o valor do ângulo que está sendo calculado em tal função. Então, ó, por isso que eu falo que o x está participando agora do argumento, porque aqui é onde eu vou ter o ângulo, né, da minha função cosseno. Tá? No caso, não só o ângulo, como o valor de x aqui no caso, né? A gente vai ter aqui, então, ó, x sobre 2, cosseno de x sobre 2. O que vai mudar bastante na hora que a gente for calcular. Por quê? Porque, ó, vamos supor que eu pego um valor de x igual a π. Eu vou ter que fazer, então, o cosseno de, no lugar do x, vai ser π, só que aí ele é dividido por 2. Então, eu não vou ter, olha, o cosseno de π, eu vou ter o cosseno de π sobre 2. Porque todo valor que eu colocar de x nessa função, eu vou dividir por 2, olha. Então, da mesma forma que a gente fez a outra, a gente vai fazer essa daqui, tá? Vamos encontrar alguns valores para x e depois a gente vai fazer o gráfico. Então, vamos aqui, ó. X. Vamos colocar o nosso f de x, tá? Então, vamos lá. X valendo 0. Então, vamos colocar aqui, que eu vou ter a minha... Vamos colocar aqui bem aqui em cima, aqui, ó. F de x vai ser igual ao cosseno de 0 sobre 2, que é o quê? Que é cosseno de 0, né, gente? 0 sobre 2 é 0, então cosseno de 0. Cosseno de 0. Qual que é o valor do cosseno de 0, hein? Na função passada, a gente estava falando sobre seno. E agora a função já é do cosseno. Então, olha só, aqui é o ponto 0. 0 graus, tá? Não tem ângulo, não tem altura nenhuma aqui nesse ponto. É o início da minha circunferência. Então, tá, cosseno é o valor relacionado ao eixo x. Eu disse que o raio dessa circunferência é 1. Então, para esse ponto aqui, 0 na circunferência, eu tenho o valor no eixo x de 1. Então, cosseno de 0 é 1. Lembra? O seno de 0 era 0, mas o cosseno de 0 é 1. Agora, então, a gente sabe que f de x aqui nesse caso vai ser 1. Agora, se x for π sobre 2, então eu vou ter f de π sobre 2. Só que f de π sobre 2 é o cosseno de π sobre 2, que é o valor de x, dividido por 2. Não é? Não é isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai pegar o valor da função, vou colocar x e vai dividir por 2. Certo? Então, a gente vai ter aqui, então... Lembra aqui, gente, ó, como que eu faço isso daqui, né? π sobre 2 dividido por 2. Eu pego... Isso aqui é o cosseno. Vamos abrir bem grandão aqui. De π sobre 2 vezes o inverso... Ó, pega a primeira vezes o inverso da segunda. 1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual ao cosseno de π vezes 1π. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho π sobre 4. Cosseno de π sobre 4. Vamos lá? π sobre 4. π sobre 4 é 45 graus, olha. Cosseno de π sobre 4. O cosseno de π sobre 4, nesse ponto, ele é raiz de 2 sobre 2, olha. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Porque, olha, é o tamanho
desse pedaço aqui, ó, que vai até aqui, ó, em x. Porque a gente olha para x quando fala do cosseno, é raiz de 2 sobre 2. Então, a gente tem aqui raiz de 2 sobre 2. E olha que bacana. Se fosse cosseno de π sobre 2 é 90. Cosseno de 90 seria 0. Só que a função é cosseno de x sobre 2. Então, quando eu peguei x valendo π sobre 2, na verdade eu alcancei π sobre 4. E aí eu tenho raiz de 2 sobre 2. Continuando aqui, se a gente tem o valor de x igual a π, então a gente vai ter que f de π é igual ao cosseno de π sobre 2, porque é x sobre 2. Então, π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, né, gente? Ó, olhando sempre na nossa circunferência. Esse ponto aqui é π sobre 2. Só que para x, ó, ele é 0. Ele é o centro aqui, ó. Para x ele é 0. Então, é 0. E aí a gente tem 3π sobre 2, 2π, e aí a gente pode colocar aqui também 3π e 4π. Vou fazer todos esses. 3π sobre 2, a gente vai obter, então, que f de 3π sobre 2 é igual ao cosseno de 3π sobre 2, só que dividido por 2, né? Isso aqui, gente, vamos fazendo aqui meio rapidinho, vai dar cosseno de 3π sobre 4. 3π sobre 4 é 135 graus, tá? Olha, 3π sobre 4 aqui, ó. E esse valor, para x, olha, ele é menos raiz de 2 sobre 2. Olha que legal. Você sabe que o cosseno de π sobre 4, que é 45 graus, é raiz de 2 sobre 2? Veja, ó. Se eu estava aqui em 0, eu subi 45 graus. Se eu estava aqui em 180 e eu subi 45 graus aqui também, eu vou chegar justamente aqui, ó, em 135. Só que por que é menos raiz de 2 sobre 2? Porque para o eixo x, esse lado aqui é todo negativo. Segundo e terceiro quadrante. Então, eu vou ter menos raiz de 2 sobre 2 como imagem. De 2π, eu vou ter f de 2π, só que dividido por 2. Então, vai dar cosseno de π. Cosseno de π é 0. 3π, só que aí eu vou ter f de 3π dividido por 2. Então, vai dar cosseno de 3π sobre 2 aqui nesse ponto. Cosseno de 3π sobre 2 é o cosseno de 270 graus, que é menos 1. E 4π, vamos fazer só o último aqui. F de 4π vai ser cosseno de 4π dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2, então eu vou ter o cosseno de 2π. Cosseno de 2π, olha, cosseno de 2π e o cosseno de 0, eles são iguais, que é 1. Então, eu tenho 1 aqui. Pessoal, só corrigindo, tá? Eu falei que quando x era 2π, era 0 e é menos 1, tá? Porque vai dar cosseno de π, quando a gente divide isso aqui por 2. E cosseno de π é menos 1. E 3π, quando a gente dividir por 2, vai dar 3π sobre 2. E o cosseno de 3π sobre 2 é 0, tá, gente? Então, a gente vai ter aqui, ó. Quando o nosso x valer 0, a imagem vai ser 1. Quando x vale π sobre 2, a imagem é raiz de 2 sobre 2, gente, que é aproximadamente 0,70. Quando x valer π, a gente vai ter a imagem 0. Quando for 3π sobre 2, a imagem vai ser menos raiz de 2 sobre 2, que vai ser menos, mais ou menos, menos 0,70. Vai dar aqui. E quando x for 2π, a gente vai ter a imagem menos 1. Menos 1 aqui, ó. Depois a gente tem 3π com imagem 0 e 4π com a imagem 1.
Vamos colocar a régua aqui, senão vai ficar torto. Vamos levar até no 4. Aqui, esse ponto. Bom, deixa eu organizar aqui. Então, a gente vai ter que a nossa função cosseno tem mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Passa por esse ponto aqui, ó. Bem? Então, quando a gente fala aqui do domínio, quem é o domínio? Domínio são todos os valores possíveis para x. E a gente tem aqui todo o eixo x, todo o eixo real representado aqui. Imagem são todos os valores do eixo y. Se a gente observar, essa função ela simplesmente oscila entre 1 e menos 1. Então, é um intervalo fechado entre menos 1 e 1. E o período dessa função é 4π, galera. Por quê? Olha só, até ela fazer todo esse contorno, ela demorou, ela teve esse período aqui, esse espaço de 4π. Aqui ela vai repetir o mesmo movimento, tá? De novo. Então, a gente tem o período 4π, que é o intervalo em que a função vai repetir essa curva. Tá bom? Agora vamos para o próximo exercício. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a função cosseno de 2 vezes x. Tá? Então, veja que o argumento aqui está multiplicado por 2. Então, se eu tenho, por exemplo, um x igual a π, na verdade, eu vou ter 2π, porque é 2 vezes esse valor de x. Então, vamos lá. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez nos outros. Vamos atribuir aqui alguns valores para x, tá? Ficou super reta a minha reta. Então, quando a gente tem aqui x valendo 0, vamos pegar 0, vamos pegar π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4, qual vai ser o próximo ângulo? E π, né? Tá bom. Esses valores aqui. Então, ó, vamos lá. A gente tem que observar o quê, ó? Aqui eu tenho cosseno de 2 vezes x, então meu argumento vai ser sempre multiplicado por 2. Então, a gente vai ter f de 0 igual a cosseno de 2 vezes 0, que é 0. Beleza. Agora a gente tem f de π sobre 4. Então, eu vou ter o cosseno de 2 vezes π sobre 4. Só que 2 vezes π sobre 4 é o quê? Simplificando aqui, é π sobre 2. Então, galera, retornando aqui, tá? Tava meio desfocado. Então, a gente tem aqui, ó, f de π sobre 2 é o cosseno de 2 vezes π sobre 2. Simplificando aqui, a gente vai ter, então, o cosseno de π, tá? F de 3π sobre 4 é cosseno de 2 vezes 3π sobre 4. Então, a gente tem aqui cosseno de 2 vezes 3π sobre 4. Simplificando aqui, a gente vai ter cosseno de 3π sobre 2. E para finalizar, a gente tem f de π, que é cosseno de 2 vezes π, que é igual a cosseno de 2π, né, gente? Então, qual vai ser os valores? Lá, cosseno de 0, a gente viu que o cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 2 aqui, ó, quando x é π sobre 4, tem um cosseno de π sobre 2. Vamos olhar aqui. Cosseno de π sobre 2, ó, é 0. Então, aqui é 0.
a gente tem aqui, então, aqui também, aqui é 0, aqui é 1. Cosseno de π é menos 1. Então, aqui é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. E cosseno de 2π é 1. Então, a gente tem aqui 1. Agora, basta a gente construir o gráfico. Vamos traçar o nosso eixo Y e o nosso eixo X. Então, a gente viu, aqui, a gente estudou aqui entre 0 e π, né? Então, vamos colocar π aqui. Aqui no meio, a gente tem π sobre 2. Aqui no meio, a gente tem π sobre 4. E aqui no meio, a gente tem 3π sobre 4. Quando a gente tem o x valendo 0, a gente encontrou a imagem valendo 1. Então, a gente tem 1 aqui e menos 1 aqui. Quando o x vale π sobre 4, a gente encontrou 0. π sobre 2, a gente encontrou imagem menos 1. Quando x é 3π sobre 4, a gente encontrou que é 0. E quando x é π, a gente encontrou que é 1. Então, a gente tem, nesse caso, esse comportamento aqui da função cosseno. Certo? Quando a gente fala de domínio, novamente é os reais. Está definida para todo o valor de x. A imagem é o intervalo entre menos 1 e 1. São os valores em y. E o período dessa função, ela é π. Porque se a gente continuar aqui, ela vai repetir o comportamento. Então, é π, o período da função. Tá? Olha que interessante a gente observar. Cosseno de 2x, o período é π. E cosseno de x sobre 2, o período foi 4π. Então, veja, quanto mais a gente multiplica aqui, né, de forma crescente o valor aqui do argumento, a gente reduz o período. Quando a gente divide o argumento, a gente aumenta o período. Tá bom? Essa foi a resolução de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido absorver todo o conhecimento. Boa noite, até a próxima.